Qual é a senha? Bem-vindo à Sociedade Paranormal. As portas da Sociedade Paranormal foram abertas, bem-vindos! Agora você faz parte deste clã em busca de respostas para os mistérios da nossa raça. Eu sou o Bruno, o seu anfitrião, e toda semana vou estar com um convidado mais que especial aqui do meu lado. Hoje, depois de muita luta, eu tenho ele aqui do meu lado, gente. Isso mesmo, foi um rolê para trazê-lo aqui, mas esse dia chegou. Arthur Aguiar, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Será que eu falei certo? O mais conhecido como Mormon. Boa noite, Arthur. Boa noite, pessoal que nos escuta. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero aqui poder compartilhar um pouquinho de como são as coisas, né? E tirar as dúvidas que o pessoal normalmente tem. E são muitas. Posso te dizer que são muitas. Gente, para começar, olha o tamanho deste nome. Membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem uma história por trás desse nome. É porque esse nome, ele é o nome da igreja mesmo, né? O pessoal costumou apelidar a gente de Mormon. Já vou te contar até por quê. Só que lá nos Estados Unidos, outras religiões começaram a se denominar Mormons também. E deu uma grande confusão até aqui no Brasil, porque teve uma matéria do Fantástico uns anos aí atrás que falou de uma outra religião e tinha algumas práticas bem diferentes das nossas e denominou eles como Mormons. Aí até hoje o pessoal se confunde bastante com a nossa religião por causa dessa matéria, sabe? O pessoal deu pano pra manga aí. O pessoal do Fantástico também entrou em contato com a gente. A liderança da igreja na época conversou com eles abriu até um espaço para a programação da Globo para explicar um pouco mais sobre religião depois, mas ainda assim tem gente que é uma coisa que ficou no imaginário popular, né? Mas estamos aí. Então a gente já começa com aquela pergunta que todo mundo faz, né? O que são os Mormons? Ou o que são os membros, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias? Tem um conceito rápido, assim, só para a gente já começar com uma introdução, para a gente ter um norte para seguir a nossa conversa. Beleza, basicamente nós somos cristãos que não são nem protestantes nem católicos. A gente acredita na restauração da igreja primitiva de Jesus Cristo, que Jesus Cristo organizou lá quando ele estava vivo aqui em Terra. E qual foi, Arthur, a sua motivação para ingressar nessa religião? É um chamado? Como que funciona isso? Você teve um convite? Você viu na internet? Como que funcionou assim, para você ingressar e ser então participante dessa religião? Olha, todas essas opções aí são totalmente possíveis, sabe? Porque mas no meu caso, eu tive o privilégio, né, de crescer num lar que todo mundo tem a mesma religião e pessoal aqui a gente já foi criado dentro da religião. Só que chega um determinado momento em que até a própria igreja ela incentiva que você busque suas próprias respostas, né? Dos princípios básicos da doutrina da igreja é a revelação pessoal. Eu não posso ensinar ou pregar alguma coisa só que eu não tenho uma experiência de vida, uma experiência espiritual sobre ela, sabe? Uhum. E para você participar e tal, você vai ter de encontro, ter que buscar uma resposta espiritual mesmo das coisas. A minha foi quando eu tive 14 anos, quando eu busquei realmente saber se aquelas coisas que eu estava aprendendo era verdade, né? Se era para mim mesmo. E eu tive minha experiência espiritual naquela época. Desde então, tive outras experiências relacionadas a outras coisas também. Mas foi a partir daí que foi um divisor de águas, eu acho que, né? Quando você fala em experiência, o que
quer dizer com isso? Pra gente que não conhece, o que significa essa experiência que você citou pra gente? Um exemplo, assim. Sim. Essa questão de revelação é como a gente chama a comunicação que acontece entre o Pai, nosso Pai Celestial, Deus, e a gente. Essa revelação pode vir, essa comunicação, né, pode vir de várias formas. Às vezes de sentimentos, às vezes por outras pessoas, às vezes até de uma voz no pensamento, algo assim. No meu caso, eu perguntei, por meio da oração, né? Você pode fazer perguntas a Deus, qualquer hora, qualquer momento. Eu perguntei para ele se essas coisas eram verdade. E eu senti no meu coração naquele momento que era verdade, né? Eu tive uma experiência naquele momento. Só que eu fui meio descrente, né? Falei, será que foi minha imaginação? Né? No outro dia eu fiz a mesma coisa, eu perguntei, foi mesmo? Aí eu senti mais forte. Só que eu ainda fui muito cético, eu fiz a mesma coisa a semana inteira. Aí no final da semana, acho que eu não devo ficar tentando a Deus assim. E você foi perguntando até falar, não, chega, isso. Não tem como eu negar, né? Chegou um momento que ou eu tô sendo cínico, porque, quando você tem uma dúvida sincera, você tem que perguntar, né? Você tem que tirar suas dúvidas. Mas chegou um momento que já não era dúvida, não. Eu só tava, foi bom sentir aquilo, sabe? Aí eu falei, eu senti que não é por esse caminho, né? Que não devo abusar das coisas. E você então teve o seu chamado com 14 anos. Isso. A sua família já faz parte da religião ou você foi o primeiro? Como que funcionou? Começou com minha tia trouxe os missionários na casa da minha avó. Aí eles ensinaram o pessoal e tal. E meus avós gostaram bastante, se batizaram na igreja. Meu pai, alguns tios meus e tias. Aí meu pai conheceu minha mãe, ela se batizou também. Aí depois eu nasci. Aí quando eu fiz 9 anos, na igreja a gente se batiza a partir dos 8, né? E aí com 9 anos eu fui batizado pelo meu pai. Estranho, né? No costume da religião, o nosso padrinho costuma ser o pai da pessoa mesmo. Sério? Quem realiza o batismo. Então você já vem de uma família mórmon. Isso. Você já cresceu dentro dessa doutrina, neste berço. Sim, uma das pioneiras aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então é isso que eu ia te perguntar, porque você usou o termo de Pai Celestial, né? Isso não é muito diferente quando você vê outras religiões que chamam de Deus, Jeová? O porquê do Pai Celestial? É uma boa pergunta. Na verdade, nós acreditamos no mesmo Deus, na mesma pessoa, só que ela é ensinada de formas diferentes. Para nós acreditamos em Deus Pai, né? E o Pai Celestial justamente por isso que nós cremos que Ele é o nosso Pai, literalmente, de nossos espíritos. Que nós vivíamos em espírito com Ele antes de virmos para essa terra. Que nós estamos nesse mundo de experiências para ganhar um corpo físico, né? E depois a gente vai retornar a morte é a separação do nosso espírito desse corpo. A gente retorna para Ele. Depois, mais para frente, acreditamos também na ressurreição, né? Que veio por meio de Jesus Cristo. E todas as pessoas um dia vão ressuscitar e receber um corpo imortal, assim como Jesus Cristo. Até lá, a gente fica aí na espera. Então, a reencarnação para vocês não é algo que exista. Isso, a gente não após a morte. A gente não crê na reencarnação, mas a gente acredita na ressurreição. E como que fica, por exemplo, hoje, vamos supor, hoje eu vou morri hoje. Eu fico onde até a hora da ressurreição? Então,
a gente fica no mundo espiritual. O mundo espiritual é basicamente aqui onde a gente está, só que em outro plano, né? Um plano espiritual, né? Faz sentido. Mas, nossa, não posso falar faz sentido no podcast, não, credo. Faz sentido. pode falar o que você quiser. Faz sentido. Por quê? Mas a gente fica no plano espiritual. Esse plano espiritual é aqui mesmo. Então, só que nesse plano a gente fica em um estado de paraíso, como as escrituras descrevem, né? Ou estado de prisão espiritual. E isso vai depender da nossa conduta aqui na Terra, do nosso conhecimento que a gente teve aqui, de como que a gente agiu para com o próximo, para com Deus, né? E vamos aguardar aí até o dia da ressurreição. Aí nesse mundo espiritual aqui, a gente tem, nessa esfera, a gente tem um pouco de limitação, porque a gente não tem um corpo físico, mas vamos ser espíritos, vamos ser o que nós somos hoje, só que ser um corpo, né? E como então a gente pode definir o céu e o inferno para os integrantes dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Existe o céu, existe o inferno ou não? Excelente pergunta. A gente acredita que existe céu e também que existe inferno, só que não da forma como tá no imaginário popular, sabe? Por exemplo, nas escrituras falam sobre um lago de chama, enxofre e tudo mais. E nós não acreditamos que isso seja algo literal. Nós acreditamos que nesse mundo espiritual que a gente vai aguardar após a morte, é um mundo passageiro. Ou a gente vai estar no paraíso ou na prisão, né? Depois da ressurreição, que vai ser o julgamento mesmo, né? O julgamento final, né? E tudo mais. E a gente, com os nossos corpos imortais, vamos para os lugares designados de acordo com o tipo de vida que a gente teve. Mas nós acreditamos que nosso Pai Celestial ele se preparou 3 graus de glória diferentes para as pessoas. O reino celestial, que é onde ele habita, onde ele espera que nós cheguemos também. Tem o reino telestial, o reino terrestrial, e esses 3 reinos, o apóstolo Pedro, ele comparou ele aos graus de glória como se fosse a luz do sol, a luz da lua e a luz das estrelas, né? É como se fosse esse tipo de glória que emana esses reinos. Dependendo da nossa conduta, a gente pode ir para um deles. Mas, teoricamente, nenhum dos 3 é ruim, sabe? Qualquer um é bom, mas tem um que é melhor. Exatamente. E a pessoa que não então, entrar em nenhum desses 3 vai pro inferno, no caso. Mas não tem como. Você não entrar em um desses 3, você tem que ser membro da igreja, ser visto, céus abertos, ter um testemunho presencial da presença de Deus mesmo, de Jesus Cristo, Espírito Santo, pecar com o Espírito Santo, aí você vai ser jogado lá para as trevas exteriores, que é um outro lugar para onde vai o Senhor Lúcifer e seus anjos juntos. Tá. Então vocês acreditam sim na figura Lúcifer também, né? Também. Tem o Lúcifer era nosso irmão. Era nosso irmão, um dos mais velhos e mais nobres, mas se rebelou contra o plano que Deus tinha do arbítrio e, querendo manipular o arbítrio, ele foi expulso dos céus e, com ele, 1/3 dos filhos espirituais de Deus também, e os lançados aqui na Terra. Só que condenados a não vir para essa existência terrena, eles não podem ter um corpo. Por isso, eles ficam tentando influenciar as pessoas que têm um corpo físico, né, a se desvirtuarem do plano que Deus criou. E por exemplo, hoje, eu tenho, por exemplo, eu me interesso a entrar, eu quero fazer parte da religião, só que eu não conheço, eu não sei como fazer. Quais seriam os primeiros passos para que eu
consiga entrar de forma certa nessa congregação? Posso chamar de congregação, né? Pode, congregação, congregado de pessoas, né, também. Muito simples. Você pode entrar no site vindeacristo.org. Lá você pode conhecer bastante sobre a doutrina. Pode entrar em contato com missionários que podem falar com você pela internet mesmo. Ou pessoas, se você preferir, podem ir presencialmente. E podem te dar um livro muito especial, que foi a causa do apelido de Mormons que a gente tem. E é o famoso livro dos Mormons, é isso? Isso, o famoso livro de Mormon. Ai, de Mormons, olha. É porque Mormon foi um historiador e também profeta antigo. Ele fez um compilado de profetas anteriores a ele e colocou dentro de um livro. É por isso que chamam Livro de Mormon. É um compilado de livros de profetas que vieram antes de Mormons. O profeta Mormon que foi quem fez a conjunção desses livros em um só. Que legal. E esse livro, ele equipara como se fosse uma Bíblia para vocês ou não? Então, sim, nós acreditamos que o livro de Mormon e a Bíblia são complementares. Um não anula o outro, mas eles se complementam e se confirmam também. As doutrinas são totalmente coerentes, um confirma as doutrinas do outro e completa algumas coisas. Por exemplo, a diferença é que o livro de Mormon ele foi escrito por profetas que viveram aqui no continente americano, os índios mesmo. Antigamente, muito antes da colonização, existiam pessoas aqui que acreditavam em Cristo. Lá, assim como lá antes da vinda de Jesus Cristo, existiam pessoas lá no Oriente Médio que também acreditavam em Jesus Cristo. Só que nessa separação, esse livro conta justamente como essas pessoas chegaram até o nosso continente, a história deles, como se tornou um povo bem numeroso, a destruição da maioria deles, e conta a história das pessoas mesmo que moraram aqui, muitas delas, né? Mas no final, no final desse livro tem uma promessa muito... O filho de Mormon, chamado Moroni, fez uma promessa de que qualquer um que lesse esse livro e perguntasse a Deus com coração sincero se as coisas que eles falavam são verdades, vão ter uma resposta divina de que essas coisas são verdadeiras ou não. É uma promessa. Aí foi nesse momento que lá em 14 anos eu pus à prova essa promessa e tive minha resposta, sabe? E você sentiu na pele a promessa que foi feita no livro e você confirmou, sim, é verdade. Sim, foi através dessa promessa e essa experiência que eu tive lá atrás. Que legal. E quando vocês, entram, né, e fazem parte, então, da congregação, vocês recebem um título que é de Elder, é isso? Então, não e sim. É porque é o seguinte, nós acreditamos no sacerdócio, que é a autoridade que Deus dá às pessoas para agirem em determinadas coisas dentro do reino de Deus, né? Por exemplo, para realizar coisas como batismo, administrar a Santa Ceia, que a gente chama de sacramento. Tem muitas aplicações. Dar bênçãos a doentes, a pessoas aflitas, né? Dar bênçãos de saúde. Uhum. Essas coisas vêm através do sacerdócio. Dentro do sacerdócio, existem ofícios no sacerdócio. Tem o diácono, tem o mestre, tem o sacerdote. Depois do sacerdote tem o ancião. Só que o ancião, a gente não achou que foi uma tradução muito bacana, não. Porque você não precisa ser ancião para ser ancião, entende? Você não precisa ter uma idade avançada. É porque a ideia é que a palavra original é aquele que cuida, é irmão mais velho, né? Seria o irmão responsável pelos irmãos mais novos. Mas a gente não tem uma palavra para isso em português. Em inglês também não, porque elder também é ancião. Então, mas ficou como vieram os primeiros missionários aqui,
e eles ainda estavam aprendendo o idioma, e o título é ancião, mas não, o título é Elder, mas não é o nome deles, né? Aí veio os primeiros Elders e ficou, né, como modo cultural mesmo. Uma das coisas interessantes da igreja é que a cultura, ela se encaixa em qualquer tipo de cultura, sabe? Não existe uma coisa colonizadora, sabe? Dá pra se encaixar em várias culturas diferentes. E a gente conhece, assim, acho que a grande maioria das pessoas conhecem os Mormons através dessa forma física, né? Dos meninos vestidos de social, batendo de porta em porta. Eu acho que quando a gente fala Mormon, quando a gente fecha os olhos, essa é a primeira imagem, né, que vem na cabeça da gente. Com a plaquetinha preta assim no bolso da camisa. A gravatinha, né? Essa é a primeira. Eu fui missionário também. E é isso que eu queria te perguntar. Quando você então ingressa, você é obrigado a fazer a missão, né, que é o que esses meninos fazem, ou você pode ingressar e fazer uma outra coisa dentro da igreja e não fazer a missão? Entendi. Então, a missão, pode ficar tranquilo, que trabalho na igreja não vai faltar. A igreja, ela é uma igreja de trabalho. Todo mundo que está lá recebe responsabilidades, né, para ajudar as pessoas, dentro da sua esfera, dentro das suas capacidades, né? Mas questão de ser obrigado, ninguém é obrigado, né? Justamente aquilo que eu falei lá antes, a igreja ela preza pelo livre-arbítrio. Só que a gente aprende que os homens, quando entram na igreja, depois se batizam, eles têm uma responsabilidade de ser missionários. A mesma responsabilidade não recai sobre as mulheres, mas se elas quiserem, elas podem também. Nada impede. A não ser que as mesmas coisas que impedem os homens. Se você tem responsabilidades como filho, se você é o único responsável, tipo, por manter a sua casa, você não pode ir embora e largar a família para trás desamparado. Se você tem responsabilidades cívicas em aberto, né, como exército e essas coisas, tem que quitar todas as suas responsabilidades cívicas, familiares, educacionais, antes de poder ir para a missão. Mas a gente normalmente vai para a missão a partir dos 18. Mudou a idade, sabe? Mudou a idade agora. Encurtou um pouco. Acho que até os 17 já está podendo. Os 17 é normalmente até os 25, mais ou menos. Nessa faixa de idade. E como essa missão, você consegue explicar pra gente como é feito, o que vocês fazem, aonde vocês ficam, como funciona? Sim, nossa, a gente tem um ditado lá que fala que é os 2 melhores anos, e realmente. Melhores anos? Os 2 melhores anos antes do casamento, né? Porque a gente casa depois. Depois da missão é o casamento. A meta é essa, né? Mas na missão, para os homens são 2 anos, para as mulheres é 1 ano e meio. A gente, durante esses 2 anos, a gente, quando vai para a missão, vai para um centro de treinamento. Nesse centro de treinamento a gente fica 1 semana, né, para aprender. Se precisar aprender o idioma, fica mais 1, né, para dar uma pincelada, se você for para um país com um idioma diferente do seu nativo. Mas a gente estuda as escrituras, dá um pouco da doutrina, uma revisada geral para a gente não chegar muito cru no campo, e vão para o campo missionário, como a gente chama, né? Para a área onde a gente é designada. Essa área, a gente manda os nossos papéis. Na minha época era papel, né? Hoje é um formulário na internet. Online. Você envia, esse formulário vai lá para o Profeta Vivo Hoje, para os 12 apóstolos. Eles, em espírito de oração, com o nosso nome, vão receber uma revelação para onde a gente deve ser chamado. E a gente é chamado como missionário e designado para alguma área no mundo, para alguma missão no mundo. Essa missão pode ser em qualquer lugar. Desde aqui
em São Paulo até no Japão. Depende muito a revelação é de acordo, né? Mas depende também de como que estão as relações internacionais entre os países e tudo mais. Tem lugares. E quem paga essa missão? São os próprios missionários. A gente faz isso e a gente paga, né? Mas vocês fazem e ainda pagam. Exatamente. Às vezes, alguns missionários não têm condições, sabe, de bancar a missão inteira. As famílias dos missionários vão ajudando. Aí, nesse caso, a igreja, ela empresta, né? Ela fala, não, a gente paga para ele por aqui, mais para frente vocês podem pagar a gente. Tipo, faz o pagamento no lugar. Não cobra juros nem nada, né? Só, tipo, um adianto mesmo, para as pessoas que têm o desejo de servir não ficarem prejudicadas. É um incentivo, né? Uhum. E você fez na missão? Sim. Você foi para onde, assim? Eu fui para São Paulo, aqui pertinho. Olha, depois, quando eu voltei, eu descobri que minha mãe estava orando fervorosamente para eu não ir para muito longe, senão eu ia ficar com saudade. Olha, tá Coração vendo? de mãe tem poder, né? Tá, e você querendo ir pra fora, e a sua mãe falou, não vai. E qual foi a sua motivação, então, para você aceitar a realizar a missão? E quanto tempo durou a sua? Então, dura 2 anos mesmo. Todas as missões normalmente duram 2 anos. Só não que passa disso. Isso. Nem pode. Eu até queria, eu até tentei dar uma enrolada, mas não pode. Olha. É porque a igreja incentiva que depois que você volte da missão, né? Acabe a missão, você complete seus estudos, incentiva você a formar sua própria família e tudo mais, né? A servir na sociedade onde você nasceu, né? Tudo mais. Mas essa vontade eu sempre tive, confesso que eu sempre tive. Mas desde aquele meu chamado lá atrás, dos 14 anos, que me veio a importância, né? Eu falei, poxa, se isso é verdade, se essa é a igreja de Jesus Cristo mesmo, as pessoas precisam saber disso, precisam ter a oportunidade de ter essa mesma experiência que eu tive. Aí eu fui me preparando para então um dia eu poder convidar as pessoas a conhecer a igreja e poder perguntar e ter a experiência delas mesmas. Se elas receberem essa experiência, aí eu poderia ajudar elas a seguirem nesse caminho. Mas na missão, além disso, a gente faz outras coisas também, como auxílio humanitário. Lá em São Paulo, eu tive numa época de enchente, a gente ajudou bastante em mudanças e essas coisas, carregar alimento para o pessoal, essas coisas. E também a livrar de vícios. Muitas pessoas queriam parar de fumar e não conseguiam, queriam largar a bebida. Eu pude presenciar essa mudança na vida das pessoas. Foi algo muito gratificante, sabe? A gente pensa que tudo são flores, né? Mas existe perrengues nessas missões? Eu te falo, na missão todo dia tem um milagre, mas todo dia tem perrengue. Não existe. É porque tem uma escritura que fala: não recebeis testemunhas, senão depois da prova de vossa fé. Então, todo dia tem milagre. Tem prova. Sempre vai ter uma prova. Tem alguma que você falou, meu Deus, essa vai entrar pro meu livro de memórias, porque... sim. Inclusive, a gente é incentivado a fazer um diário mesmo, a escrever as experiências mesmo. Eu tive... Nossa... Escolher uma. Escolher uma agora que você me pegou, sabe? Pode ser 1, 2, 3. A gente gosta dos perrengues aqui. Teve uma vez que a gente, durante a missão, a gente tem um horário, né? A gente acorda, é um horário programado. A gente acorda às 6h30, faz meia hora de exercício. Depois disso a gente se prepara para o dia. Socorro, vocês acordam 6h30. Isso. Mas a gente dorme 10h30, então é mais tranquilo. Ah, não acredito. Aham. Hoje os horários mudaram, mas o horário de dormir e acordar ainda é o mesmo. Mas era assim. Vocês precisam dormir 10h30.
Se você não tiver com sono, você tem que estar na sua cama deitado. Mas tem que deitar. Tem que deitar. Meu Deus. Mas não é difícil. Não é difícil. Pelo não tanto é, que você anda, não é difícil você deitar e dormir. Nossa, é muito fácil. E aí vocês acordaram então 6h30, fizeram exercícios. Duas Isso. coisas que eu já não gosto. Acordar cedo e fazer exercício. Vamos lá. Aí a gente se prepara pro dia, né? Lancha, se arruma, toma banho, essas coisas. E ensina os gringos que tem que tomar banho. Muito gringo chega aqui no Brasil, não sabe que tem que tomar banho. É um costume brasileiro aí que a gente ensina pra ele. E 8 horas começa o estudo pessoal, que é o que a gente vai estudar nas escrituras, que é da nossa decisão, o que é que a gente quiser, né? O que é que a gente tem interesse de estudar, de doutrina, de história, qualquer coisa que é relacionado ao que a gente vai ensinar, né? E às 9 horas é o estudo com o companheiro. A gente sempre anda em dois, né? Tem um de duplas, né? E a gente tem um companheiro que a gente compartilha essas coisas do estudo também. E essas 9 horas, 9 horas é a hora de estudar junto com o companheiro de estudo. Aí a gente debate, troca ideia, estuda alguma coisa juntos e tudo mais. 10 horas é o estudo do idioma. Se necessário for, né? Se por exemplo, você estiver ensinando em português e o outro companheiro também fala português, não tem por que estudar português, a gente vai pra rua. Senão é até 10h30, 11 horas, aí a gente sai. Aí indo pra rua, a gente vai embora e fica na rua até 9 horas, 9h30. 9h30 no máximo a gente tem que estar dentro de casa de novo. Aí a gente planeja por meia hora mais ou menos e se prepara para dormir, come alguma coisa e dorme 10h30. 10h30. Isso. Aí esse cronograma tudo foi só pincelado para eu te contar o que aconteceu. Certa vez estávamos na minha primeira área. A gente estava para voltar para casa, só que fomos visitar uma senhorinha, e a senhorinha gostava muito de conversar. Ela começou, segurou a gente lá, a gente chegou lá 8 horas, segurou a gente lá até mais de 9. E a gente morava mais ou menos 20 minutos andando de lá. Vocês vão chegar atrasado. A gente ia chegar atrasada. A gente agradeceu muito, despedimos dela, mandou uma broa pra gente levar pra casa. Aquela coisa, né? Muita gente boa. Aí só que pra voltar, meu amigo, tinha um caminho normal, ou tinha um matagal lá que a gente chamava de Floresta Proibida do Harry Potter. Porque era muito sinistro. Aí vocês usaram o caminho da Chapeuzinho Vermelho e foram pela floresta, né? Foi, contra todos... Todos os lobos mal estavam lá dentro. Nossa, todas as indicações pra gente não ir, falaram pra gente não ir, mas a gente foi teimoso. E fomos. Aí a gente começou, e a gente andando bem rápido, né? Aí a gente tá andando, a gente tá ouvindo os barulhos esquisitos do mato, de farfalhar de folha, sabe? Eita! Aí eu nem olhei pra trás, só comecei a andar mais rápido. Quando eu penso que não, só escuto o meu companheiro falando: corre, Helder, corre! Eu nem quis saber, corri. Quando penso que não, vê uma. Eu vejo algumas coisas caindo do nosso lado. Alguém tava tacando pedra na gente lá no meio do negócio. Que loucura! E aí, não sei porquê nem quem, só sei que eu não fiquei pra descobrir. Chegando em casa, fomos correndo, passamos pra rua, aí passamos daquele lugar, paramos de correr um pouquinho, né? Fomos andando. Aí eu vi que olhei pro meu companheiro, ele tava de sangue quente, né? Falando: tá tudo beleza? Você acertou? Não, parece tudo beleza. Aí chegamos em casa, quando ele vira de costas pra fechar a porta, a camisa dele toda vermelha, tomou uma pedrada na nuca. Nossa!
Cortou a nuca ele dele. nem percebeu. Gringo ainda, né? Coitado. Que loucura, gringo. Mas não precisou dar ponto, não. A gente foi no posto de saúde depois, tá tudo beleza. Só depois no outro dia, né? Porque no dia não Só podia. depois. Não, mas tava tranquilo. Fizemos um curativo ali, pus um algodão ali. Lavou, tá novo. Eita! Isso Meu foi Deus! Quando a avó fala pra você não ir pra um caminho, não vá, sabe? Vocês foram pro mais difícil. Fica aí o aprendizado. Melhor chegar atrasado do que despedaçado. Então, agora eu entendi que vocês então possuem um sistema bastante rigoroso, né? Sim. Então, assim, tanto acordar cedo como dormir cedo. Você falou que tem exercício. Isso na missão, né? Depois da missão. Depois tá liberado. Cada um por si, né? A gente tenta manter os bons hábitos que a gente adquiriu na missão, mas é muito difícil. Você sabe como que é a vida da adulta, acordar né? 6 horas da manhã não é bom hábito, não. Não, se eu conseguir dormir 8 horas direto, Boninho, meu sonho. Ainda mais depois que você tem filho. Impossível. Não, 8 horas da manhã. Não, 6 horas da manhã. Isso não é. Não é bom hábito. Não. Hoje eu já acordo esse horário de novo por causa do trabalho. Não tem como escapar. Acostumou. Não, tem uma época aí que eu não acordava, não. Mas agora o trabalho chamou, né? Não tem jeito. E tem um lance de sábado, domingo, que não pode fazer nada, ou eu tô errado? Questão de guardar o dia do Senhor. A gente tem o dia do Senhor, sim. A gente guarda um dia por semana. A gente designou o domingo como dia, né, santificado. A gente guardar, né, o sabá, que fala. O que né? Seria guardar o dia do Senhor? Basicamente, a gente dedica o dia para cuidar das coisas que nos voltam para Deus, sabe? A gente deixa todos os outros para cuidar das coisas temporais que a gente fala, né? Que é as coisas do dia a dia, trabalhar, pagar conta, nossa vida amorosa. Não pode? Não, pode. Ainda mais se tiver família, não tem problema. Mas você tem coisas que dedicam do seu tempo, a sua preocupação, a gente tenta deixar isso tudo para os outros 6 dias. No 7º dia, a gente dá uma respirada, para recarregar as baterias, né? A gente vai à igreja. Na igreja a gente participa, né, das reuniões. Uhum. E depois que acaba a igreja, a gente tenta fazer coisas que nos aproximam de Deus, né? Às vezes é visitar um parente, almoçar com a família, visitar alguma pessoa que não conseguiu ir para a igreja, sair com os missionários também é uma boa, visitar algum orfanato, fazer alguma visita nesse sentido, sabe? De ajudar os necessitados também. Então, geralmente, vocês guardam os domingos. Isso. Engraçado, olha como... Gente, eu preciso falar isso, porque eu acho que assim, não é só eu, não. Muita gente tem esse pensamento. Quando fala assim, guarda um dia, a gente pensa que vocês ficam deitados o dia todo. Olha, não vou mentir não, que às vezes o soninho de domingo é bom, viu? Às vezes não dá para fazer ele, mas quando dá, depois do almoço, que é aquele almoço de família caprichado, né? Sabe como é que é, né? Bate uma lombra. A gente falou sobre sábado e guardar os domingos, né? Que é considerado um mito, né? Que todo mundo, quando fala dos mormons, eles falam, porque não faz nada no domingo, assim como porque os Jeovás. É porque a gente não compra no domingo, né? Sim, vocês não podem comprar. A gente não trabalha nem compra no domingo. Se eu quiser vender qualquer coisa para você no domingo, você não pode comprar. Não posso comprar. Isso. Não, eu posso, né? Porque não tem ninguém me pedindo, mas a gente escolhe não fazer isso. Entendi. Tipo assim, se eu compra, não posso. Amanhã eu compro. Normalmente isso. E quais são os outros? Assim, tem algum
tipo de mito que as pessoas agregaram em cima da sua religião que não é verdade, mas que as pessoas acreditam que seja? Não, Boninho, tem um bocado, viu? Tem um bocado. Queremos saber. Começar pelo nome? Começar pelo nome. Igreja dos Mormons? Igreja dos Mormons, não. Recentemente a gente teve uma orientação da presidência da igreja, né? Que a gente acredita na mesma organização, né? Que existe um profeta vivo hoje, existe 12 apóstolos, existem uns 70, né? E depois as lideranças locais da igreja e tudo mais. E 2 vezes por ano a gente se reúne mundialmente para ouvir o que o profeta tem a dizer, né? Temos alguns discursantes, dentre eles líderes da igreja, né? Líderes mundiais em alguns locais também. E eles falam algumas coisas direcionadas tanto para a igreja quanto para pessoas que estão conhecendo, tanto para pessoas que não querem nem saber da igreja, para o mundo todo, em geral, sabe? Uhum. E uma das orientações recentes foi de lembrar sobre o nome da igreja, lembrar que Jesus Cristo é o ponto central do nome da igreja, né? Essa é a igreja de Jesus Cristo. A gente fala dos santos, que quando você se batiza na igreja, você faz parte da família dos santos. Como fala lá, né? Somos concidadão dos santos na Bíblia. Santos nada mais é do que os membros da igreja, né? Em outra religião, por exemplo, na católica, os santos têm uma outra pegada, né? Um outro sentido, um pouquinho diferente. Sim. Aí, dos últimos dias, porque nós acreditamos que esses são os últimos dias em que o Senhor vai chamar profetas de novo, até que Jesus Cristo volte. Então vocês acreditam que a gente está vivendo o Apocalipse? Ainda não, mas viveremos. Vocês têm Apocalipse ou não? Sim, Apocalipse pra gente é o último livro da Bíblia, né? No grego, Apocalipse significa revelação. A revelação de Paulo, quando ele estava exilado. Isso. Exatamente. Você já sabe dessa história toda, né? Mas você acredita nesse Apocalipse tradicional, que tipo as pessoas serão arrebatadas, vão ficar algumas aqui, e aí vai passar os anos de tribulação, ou tem alguma coisa diferente, ou é a mesma coisa? Então, é um pouco da mesma coisa, mas eu acho que é uma pegada um pouquinho diferente. A gente acredita tudo que nas escrituras, como está escrito lá. Algumas coisas são literais, outras não são tão literais assim, né? A gente acredita, você falou do arrebatamento, acreditamos também, só que é uma forma um pouquinho diferente. A gente acredita que nos últimos dias a gente vai ter sinais, né, que vão mostrar que está chegando o final das dispensações. Dispensações? Oi? As trombetas. Isso, as trombetas vão tocar, né? É porque a gente acredita o seguinte: nosso Pai Celestial teve muitos filhos espirituais e eles foram designados para essa terra, né? Mas vai chegar um momento. Sim, todos nós somos filhos espirituais de Deus. Nós vivíamos em espírito junto com Deus antes de vir essa terra. E à medida que a gente nasce, né, a gente está aqui, a gente saiu da presença dele e viemos aqui ganhar um corpo físico. Só que uma hora vai acabar esses filhos que são designados para essa terra, que aí vai acabar aí acabou esse mundo, não tem mais o que fazer, sabe? Aí que vai ser o fim dos tempos, que vai vir as tribulações, que são um dos sinais, né? É esse que é vai ser a nossa própria imprudência com o nosso planeta, né? As crises sociais, humanitárias, como a gente já está vendo acontecer aí há alguns anos. E depois que isso acontecer, vai ter um arrebatamento, pessoas vão ser retiradas da Terra para que a Terra seja purificada ou celestializada, e depois todo mundo volta aqui para a Terra de novo.
E aí já é parte daquele julgamento final que eu falei lá atrás. Meu Deus, então a gente vai reencarnar. Não, na verdade a gente vai ter a ressurreição. A gente vai ressuscitar para voltar para a Terra. A Terra vai ser um lugar celestial. O céu, a Terra vai ser um céu, né? Pra gente. A gente acredita que a Terra vai ser celestializada, vai ser um mundo celestial. Não sei quem, eu não tenho certeza quem vai estar designado aqui para morar aqui, né? Nesse mundo celestial, né? Mas é isso, a gente acredita na celestialização da Terra, que a gente vai ser parte dos céus, né? E a gente estava falando dos mitos. O nome da igreja. O nome da igreja, tem algum outro assim que você fala assim, gente, nossa, todo bastante. Mundo fala isso, mas não existe isso. Sim, que a gente, por exemplo, que a gente não acredita na Bíblia, porque a gente tem um livro dos Mormons, né? Mas a gente acredita na Bíblia sim, na verdade, sem a Bíblia a gente não tem nenhum registro, né, sobre a vida de Jesus Cristo. A gente precisa da Bíblia. A Bíblia, a gente acredita que a Bíblia é uma escritura sagrada, assim como nós também acreditamos que o livro de Mormon é uma escritura sagrada. A gente acredita que tudo que os profetas escreveram, movidos pelo Espírito Santo, são escritura. Então, a Bíblia, os livros que estão na Bíblia, os livros que estão no livro de Mormon, e acreditamos também em escrituras modernas dos profetas desses últimos dias. Desde a igreja foi restaurada lá em 1830, que a gente tem novamente profetas aqui. O que eles escrevem algumas coisas movidas pelo Espírito, nós também consideramos como escritura. Outro mito também, lembra daquela reportagem do Fantástico que eu comentei mais cedo? Sim. Um deles falava sobre comunidades fechadas lá nos Estados Unidos que praticavam poligamia, que o pessoal casava com o primo e tudo mais. Eita! Com o irmão. Tá? Uma coisa nessa pegada, sabe? Aí eles acharam que é a gente, sabe? E não é a gente. Só porque é uma religião fechada lá, já atribuíram a vocês. É porque o pessoal lá, como é uma religião que nasce no interior, eles falam, é os Mormons, né? Que a colonização ali do interior dos Estados Unidos foi basicamente, uma das lideranças foi a igreja, né? Que eles foram sendo expulsos lá de Nova York até chegar em Utah, onde eles se estabeleceram lá, né? Uhum. Aí quando fala que é a igreja que surgiu no interior, fala, é os Mormons. Aí ficou aí nesse folclore aí, né? Dessa coisa. E aí a gente, então, já vou puxar esse gancho aí, que você falou na matéria do Fantástico, sobre isso. A gente sabe que a Igreja Mórmon, ela tem uma rigidez muito grande com o sexo, né? Como que a Igreja Mórmon vê o sexo entre os seus integrantes? É sagrado e necessário entre marido e mulher. Você precisa ser casado. Você precisa. A gente acredita na lei da castidade, que envolve o quê? Você se manter sexualmente puro e manter suas relações com o cônjuge. Sério? Basicamente é isso. Aí as pessoas, a gente se preserva pro casamento, a gente fala, mas não é só o sexo, né? É questão da pureza sexual, de você se manter com pensamentos puros, né? O linguajar também, a gente não fala palavrão. Olha. Nem quando bate o dedinho na quina da mesa. Não, nem quando bate. Olha. Bateu o dedinho na quina da mesa. Não falou nada. A gente acredita nessa coisa, né? Claro que esse é um dos mandamentos. A gente acredita também na palavra de sabedoria, que envolve nas coisas que a gente, de preservar o nosso corpo.
E nisso engloba a gente se abster de pelo menos 5 substâncias principais, que é o álcool, tabaco, a gente não toma café também. Não tomam café? Não tomamos café, nem álcool, nem fumamos. Não tomamos chá preto. E também não usamos entorpecentes, os tóxicos. Não, dessa lista o café já já te pegou, né? Gente, eu tô com uma xícara de café aqui do lado. Deixa eu tirar ela aqui de cena. Pera aí. A cultura do café é bem forte aqui no Brasil. Mas a gente não toma mesmo, não. Alguns amigos meus até acham estranho. Como assim? Você não toma café? Cappuccino, nada. Nada. Mas é o café, né? O café preparado. Aí a gente fala, então você não come chocolate? Não. A palavra de sabedoria não é contra a cafeína. É contra a bebida do café. A gente acredita... Por que a bebida do café? Então, a gente acredita que nenhum mandamento, ele é tipo uma proibição física, sabe? Todas as coisas são espirituais. Foi revelado, quando essa revelação aconteceu lá nos 1830, que a gente tinha que parar não podia tomar álcool, não podia tabaco, não podia também, café e chá preto e os café. Naquela época, quando falou-se de tabaco, que não pode tabaco, foi um tabu muito grande. Porque muitos membros mascavam tabaco. Você já viu aqueles filmes de faroeste que o pessoal tinha uma cuspideira? Sim, mas... Tá, ok, o tabaco leva o fumo, ok, mas o café... Então, a gente acredita... Hoje a gente tem mais estudos sobre o café, né? Inclusive, eu como profissional de saúde, eu posso falar um pouquinho de propriedade, né? Como dentista, uma das primeiras coisas quando a pessoa chega lá no consultório com o dente amarelo, a gente pergunta, você toma café? Sim, muito, 3 litros por dia. É duas coisas que amarela os dentes lá pra gente, é o café e o cigarro. O cigarro ainda mais que o café, coitado. Eita. Mas a gente acredita no café pra gente manter o corpo e a mente fora de vícios, sabe? O café vicia um pouquinho, né? Você tem aquela abstinência quando você para de tomar um café, dor de cabeça e tudo mais. E a ideia é você se manter livre de vícios, livre de coisas que te prendam de alguma forma, entendeu? Sim. Você falou tabus. Gosto. Quais são os tabus? Quais são os tabus, então, que a gente pode citar aqui? Que assim, talvez que você já viveu, ou que você escuta muitas pessoas dizerem. Sim. Uma das coisas que me encheram a paciência quando eu era missionário é que a gente não acreditava em Jesus Cristo, né? Sendo que o nome da igreja é Igreja de Jesus Cristo. É enorme, vou falar de novo, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. É grande. A gente apelidava de SUD, vocês acreditam, né? Em Jesus, e as pessoas acham que vocês não acreditam. Sim, mas tabus, assim, tem muitas coisas, porque, por exemplo, existem os mandamentos, né? A gente acredita nos mandamentos, nos 10 mandamentos, né? Daqueles não matarás, não roubarás, tudo isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e amarás a Deus, de todas as outras coisas e tudo mais. E todas as pessoas que forem seguir a Jesus Cristo, ou que não forem, né, que desejarem ter uma vida assim, que tem um objetivo de um estilo de vida, vai chegar um momento que vai entrar em xeque a vontade do que a pessoa gosta com o que ela quer fazer, né, com o objetivo que ela tem. Na igreja existem muitos mandamentos e todas as pessoas são diferentes, né?
Cada um tem uma fraqueza diferente, um jeito diferente. Sim. E o que eu gosto na igreja é disso, que não é porque você foi fraco em alguma coisa, em algum momento, que você não conseguiu cumprir determinado mandamento, X ou Y, que você está condenado para sempre, sabe? Uma das coisas mais lindas do Evangelho é justamente o arrependimento, e converge para o ponto principal, que é Jesus Cristo. Nós acreditamos que Jesus Cristo pagou pelos pecados de todas as pessoas, e que a gente não precisa pagar por esses pecados se a gente tomar sobre a gente o Evangelho, né? O nome de Jesus Cristo. A gente viveu o Evangelho. E a gente resume o Evangelho em cinco partes: em ter fé em Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos erros, sermos batizados por quem tem autoridade, receber o dom do Espírito Santo e perseverar nesse caminho até o fim. Essas 5 coisas, para a gente, é o puro e simples Evangelho. Se a gente fizer isso, mesmo a gente tendo problema, a gente vai ter paz, né, que é o mais importante. E essa parte do arrependimento que foi propiciado por Jesus Cristo, que a gente pode se ver limpos dos nossos erros, das coisas que nos atormentam, de culpa, vergonha, essas coisas, eu acho uma das coisas mais lindas do Evangelho, sabe? Uma das coisas que tocam mesmo. Eu pude ver muitas pessoas, eu falei um pouco mais cedo, que tinham vícios. Por conta desses vícios, eles chegaram a fazer CCD com seus familiares, gente que mulher que bateu em filho, e muitas coisas, né, que não convém falar, porque tô aqui no meu como é que fala? No sigilo profissional. Sim, sim. Mas muitas pessoas tiveram problemas na vida, né? Eu tive problemas. Não existe ninguém perfeito, né? E a gente sempre pode, todas as pessoas do mundo podem e devem recorrer ao arrependimento em Jesus Cristo. Quando fala arrependimento, a gente pensa logo uma coisa dolorosa, morosa, né? Difícil. Para vocês é de uma forma leve, né? O arrependimento é alívio, é mudança, né? A visão do Evangelho é essa. A gente pode ter visões diferentes porque no popular, né, a gente usa para outros sentidos, né? Me arrependi, comprei esse jogo na Steam, na outra semana estava de graça. Não entendi. Mas não é esse sentido. A gente acredita que a mudança, que o arrependimento é a mudança de coração, né? Basicamente a gente acredita que as pessoas mudam. Por mais improvável que pareça, eu sou testemunha disso, de que as pessoas podem mudar para melhor. E você, Arthur, já sofreu preconceito por se declarar mormon, ou por falar sou mormon, ou sou da igreja? Você já passou por preconceito? Infelizmente sim, né? Já? Uma das bandeiras que a gente carrega é a liberdade religiosa, sabe? Nós temos 3 crenças principais, mas uma delas é a liberdade religiosa, que todas as pessoas têm direito livre à crença, independente de qual seja ela, né? Desde que não fira os direitos humanos, claro, né? Mas a gente acredita nisso, mas nem todo mundo partilha dessas crenças, né? Eu lembro várias vezes, quando eu dizia na escolinha, quando eu era criança, que eu era da igreja, o pessoal, eles não acreditam em Jesus Cristo, não sei o quê. Sei lá o quê, macumbeiro, não sei o quê. Gente, é outra religião que não é a nossa, e também não merece ser xingado. E por aí a gente vai, né? Por aí a gente vai. Hoje, mas quando depois que você fica adulto é diferente, né? O pessoal fica te zoando porque você não bebe, quer te empurrar bebida, quer te empurrar cigarro, quer te empurrar até o cannabis ativo. As pessoas tentam empurrar as coisas em você. Você fala, agradecido pelo seu... lisonjeado mesmo? pela sua... Eles insistem para vocês usarem?
Você sabe como que é, Boninho, né? As pessoas, elas querem que você participe, né, com elas das coisas, né? Mas eu tento ser educado, né? Na medida do possível. Tem vezes que não dá para ser educado, você tem que só se retirar, né? Mas não. é isso. Mas a maioria das vezes são pessoas que, tipo, gostam de você e quer que você esteja presente naquele momento com eles, sabe? Talvez não fazem por maldade, né? Não é, a maioria não é por maldade. Quando é por maldade, você sabe, né? Nem pertence. Mas a maioria não é. Quantas vezes na missão eu estive visitando o pessoal, um cafezinho, vem cá, vamos passar. Nossa, obrigado, não tomou um café, mas vocês querem saber por quê? Aí já começaram a ensinar sobre isso. Porque é tradição, né? Tipo, vamos tomar um café com bolo. Sim. Sim. Ainda mais aqui em Minas Gerais é mais forte que lá em São Paulo, viu? Lá em São Paulo foi mais tranquilo com isso. A Santana fala assim: se é mineiro e não toma café, sei. Não, mas aí eu falo, não tomo café, mas se tiver um queijo, eu aceito. Não, queijo também não pode. Se não vai tomar café, não vai comer o queijo. Eu faço uma pergunta aqui, Arthur, para todos os nossos convidados. Eu vou te fazer também. É uma pergunta muito simples, tá? Mas que a gente quer entender no seu ponto de vista e no seu ponto de vista como membro da igreja, que qual é o mal da humanidade na sua visão? Mal da humanidade, na minha visão? Mal da humanidade. Para mim, é o pecado. O mal da humanidade é o pecado. Mas não é o pecado nesse sentido que a gente vê, fazer coisas erradas. É isso também, né? Mas pra gente, a gente considera pecado a gente conhecer o que é certo e escolher fazer o errado. Quando a gente faz isso muitas vezes, a gente nossa bússola moral começa a ficar descompassada e a gente começa a não saber mais o que é certo e o que é errado. Quando vê, as pessoas estão fazendo coisas muito ruins, né, umas com as outras. E eu acredito que se a gente buscar amar o próximo, né, amar o próximo, amar a Deus acima de tudo isso, a gente consegue voltar, né, para se a gente se reconectar com aquela grande família que nós somos todos filhos de um mesmo Pai espiritual e que vamos retornar todos ao mesmo lugar, né? Se a gente conseguir se reconectar com isso, saber ter a noção de como que esse tempo aqui é passageiro, eu acho que a gente vê que essas disputas, brigas, são todas supérfluas, né, diante da eternidade. Então, se a gente voltar para o amor ao próximo, para viver as coisas que Deus espera que nós vivamos, eu acredito que a gente vai viver muito melhor. E a gente vai poder tornar a vida de outras pessoas melhor também. Que legal. Boa. Gostei. Olha, eu tenho aqui um monte de perguntas para fazer para você, mas a gente está já, olha que conversa, quando é boa, passa rápido, a gente está chegando no finalzinho desse episódio, mas eu já deixo aqui o convite para você voltar, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar, e eu queria fazer com você um episódio de orações, porque assim, é algo que é muito... Eu não sei se tem orações diferentes ou não, mas... É um assunto interessante. Sim, a gente pode voltar e conversar, porque tem muito assunto para a gente falar, e eu acho que assim, a gente deu uma introdução bem legal para as pessoas que não conheciam, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha que eu já consegui decorar. Muito bom. E eu acho que a gente pode, porque tem tanta coisa mais que a gente pode estar falando, que eu acho que vai agregar muito. E
Mas eu queria te fazer uma última pergunta antes da gente terminar, que é o seguinte: a gente sabe que toda igreja, toda denominação, existe um líder, né, que conduz o rebanho, conduz os participantes. Vocês também se sentem na dependência deste líder, ou vocês são mais abertos, vocês têm uma visão mais ampla, não seguem apenas um líder, sim seguem um ensinamento e todo mundo é o líder? Sim, entendi. Nós acreditamos que o líder da igreja é Jesus Cristo, né? Ele que criou esse sistema e tudo mais, né? Tudo que a gente faz é voltado para ele. Mas nós acreditamos numa única doutrina, que é a mesma doutrina no mundo inteiro, na igreja inteira. E também nós acreditamos em profetas, né? Que cada vez Deus chama profetas para guiar as pessoas aqui na Terra. E nós temos um profeta vivo hoje, o nome dele é Russell M. Nelson. Russell, né? Ele é cirurgião cardíaco, mas também é o profeta da igreja. Olha! Tem também os 12 apóstolos, né, que ajudam no trabalho de levar o evangelho, né, e as bênçãos da igreja para as pessoas no mundo, né? Mas nós acreditamos bastante nessa questão do sacerdócio, né, da ordem do sacerdócio, que existe uma autoridade para presidir a igreja. De tempos em tempos ela muda, né? Os profetas morrem, né? A vida passa, né? Mas que as coisas, nós acreditamos que a casa do Senhor é uma casa de ordem, tem que ter uma ordem para todas as coisas, mas também nós acreditamos que a responsabilidade pela salvação ela é individual, e nós temos uma responsabilidade nossa. Pode ter N líder lá em cima, os melhores. Se a gente não quiser, a gente não vai fazer, né? O arbítrio, eu acho que é uma das coisas mais importantes na religião, né? Pra gente, como eu falei mais cedo, foi uma das causas da famosa guerra nos céus lá atrás. Então, o uso do arbítrio ele é importante, e também saber conhecer, ouvir as vozes dos líderes, né? A gente reconhece como um modo de nos guiar, né? Há um guia. É uma pessoa que vai orientar vocês, né? Sim. E como não tem um clero remunerado dentro da igreja, os líderes são os próprios membros. Eu mesmo já tive algumas posições de liderança, né? Mas eu tive filho, aí por exemplo, a igreja, cada bairro grande tem uma igreja, uma capela. Aí tem uns bispos em cada capela dessa. O bispo da minha capela me deixou um pouquinho tranquilo, porque eu tive filho recentemente, né? Meu menino está com 3 meses. Aí não dá para você ficar servindo muito enquanto você tem criança pequena, né? Não tem como. Não tem, mas aí já cresceu um pouquinho e já estão querendo me dar trabalho já. Então, aí já volta lá pro trabalho. Já vamos que vamos. E assim, as pessoas cuidam das pessoas, mas tem uma liderança para manter a ordem do sacerdócio. E tem, gente, se deixar eu vou ficar fazendo pergunta aqui a noite toda, mas... E se deixar eu vou respondendo. Eu juro para você que a última, tem alguma cor que vocês não podem usar? Não. É livre. É livre. Vestimentas, o que a gente usa de vestimenta, a gente tenta ser recatado, né? A gente não usa nada muito expositivo, né? Sempre abaixo do joelho. Não pode a não ser que a gente esteja fazendo alguma atividade física, né? Na praia, se for nadar, não tem problema com a sunga, né? Mas normalmente não. Normalmente a gente anda cobridinho. A gente tenta que não expor a figura. É porque a gente acredita que o modo como a gente age, fala, se veste, é um jeito de a gente transmitir uma mensagem. Se a gente estiver transmitindo uma mensagem mais sensual, vai ser difícil as pessoas verem algo espiritual na gente. Então, entendi.
é porque o sensual, né, os sensos voltados para o paladar, visão, olfato, sensual nesse sentido, né, a gente pensa logo em outra coisa. Mas uma coisa que atice esse lado, aí o espiritual fica um pouquinho de lado. A gente tenta dar primazia ao espiritual primeiro. A não ser que a ocasião exija, né? Eu não vou entrar de calça jeans no mar, por exemplo. Não vai entrar de calça jeans na piscina, gente. É de acordo com a cultura local, né? Tem lugar que entra, né? Mas aqui no Brasil, não. Não tem como. E a gente tá chegando no fim, gente, dessa entrevista incrível, desse bate-papo que, gente, passou muito rápido mesmo. E foi muito esclarecedor, porque realmente, eu sentei aqui, nos bastidores eu falei pro Arthur que eu era um curioso, que eu queria aprender, assim como vocês estão nos escutando aqui. Acho que tem muita curiosidade. Lembrando que você que está aqui no Spotify escutando essa conversa, gostou? Deixa aí suas 5 estrelas, gente. Isso é muito importante pra gente. Compartilha para todo mundo esse áudio. Todo mundo que tem dúvidas sobre os Mormons, ou pode, porque vocês viram o tanto que foi esclarecedor, o tanto que a gente conseguiu entender um pouquinho e tirar um pouquinho dessas crenças que a gente coloca ao longo do tempo. E o Arthur explicou de uma forma muito simples, muito objetiva, muito fácil. Então, assim, vale a pena, corre, divulga esse áudio para todo mundo. E você também pode conhecer o Arthur. Como eles podem te encontrar na rede social, Arthur? Eu sou meio low profile, mas estou aí. Meu arroba é @R2Aguiar. E no Facebook eu sou Arthur Aguiar, só que eu tenho um homônimo meio famoso, pode ser difícil me encontrar. Olha, Facebook, tá vendo? A pessoa usa Facebook, gente. Isso é chique. A pessoa das antigas, né? Eu sou cringe, né, Boninho? Não Essa garotada aí é só do TikTok. Olha, você falou de TikTok agora. Outra pergunta. Vocês podem fazer dancinha para o TikTok? Podemos. Eu acho que não deveria poder, não, mas não deveria, não. Ninguém deveria, né? Mas nada nem igual. A questão de música, dança, e a mesma questão da vestimenta. A gente tenta manter, né, um padrão de que leve uma mensagem boa para as pessoas. Música também liberado, desde que a letra esteja condizente. A letra... Tem muito assunto pra gente falar. Tem bastante, pessoal. Você vai ter que voltar. Essas estrelas aí pra gente voltar aí. E vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma caixa de perguntas e as pessoas vão mandar perguntas e a gente vai responder na próxima vez as perguntas às pessoas, as dúvidas de quem está nos escutando, pode ser? O que você acha? Eu acho uma excelente ideia. Então, gente, essa semana a gente está abrindo uma caixa de perguntas para vocês enviarem as perguntas pro Arthur, que a próxima vez que ele voltar aqui, então agora ele já está intimado a voltar. Vai ser um prazer aqui. Isso aqui é um assunto que, se deixar, eu fico falando. E eu vou ficar perguntando o tempo todo, porque realmente é uma curiosidade muito grande. E pra gente finalizar, quer deixar uma mensagem aí pra todo mundo que tá nos escutando? Pode, o microfone tá aberto para você. Gente, foi um prazer aqui compartilhar um pouquinho das coisas que eu acredito, né, que nós acreditamos na igreja. Se você se interessou, você pode buscar por você mesmo, como eu falei mais um pouquinho antes, né? Nós temos o site vindeacristo.org. Lá tem muitas coisas bem explicadinhas, bem simples também, se você tiver interesse de ler um pouquinho, de conhecer os missionários por lá, né? Mas vem com a gente aqui, compartilha esse podcast com o pessoal. Vamos voltar aí pra gente trocar um pouquinho de figurinha. Arthur, mais uma vez, gratidão por você estar aqui. A gente ficou muito feliz quando você
aceitou o nosso convite. Lembrando que foi graças ao Renato. Vamos deixar aqui os créditos, porque o Renato, não, eu vou falar com ele. Então, Renato fez essa intermediação. Então, graças ao Renato, a gente está aqui conversando com você. Muito obrigado, gratidão de verdade por ter esclarecido tantas dúvidas pra gente, porque realmente é algo que eu acho que se a gente não tem uma pessoa que está dentro da religião para explicar, a gente vai alimentando mentiras, alimentando crenças ali que não existem, e quando a gente vê, a gente está com uma outra religião, igual o Fantástico fez, né? Completamente diferente do que é a realidade. Acontece. E isso é muito legal. Muito. E até mesmo para quem está aí nos escutando, que tenha uma chaminha aí no coração de conhecer mais profundamente a religião e que possa vir a ser membro, eu acho que foi muito esclarecedor. Então, mais uma vez, gratidão, muito obrigado por estar aqui, por dedicar esse tempo. A gente sabe que a sua vida não é fácil, você é muito corrida, a sua agenda é muito apertada, mas a gente agradece muito mesmo esse tempo que você dedicou aqui pra gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Precisando, só chamar. A gente teve uma dificuldade de encaixar a agenda, mas a gente dá um jeito. Uma hora vai. Hoje foi, felizmente. E a gente então já tem uma promessa de um novo encontro. Então a gente manda suas perguntas lá no nosso Instagram, mesmo não tendo a caixinha de pergunta, pode mandar no direct que a gente vai anotar tudo, e quando o Arthur voltar aqui na Sociedade Paranormal, a gente vai fazer a sua pergunta e vai falar o seu nome aqui. Então corre lá no Sócio Paranormal no Instagram, segue a gente e fica de olho, porque em breve você vai poder fazer perguntas pro Arthur. E a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio que foi esclarecedor demais. Gratidão de novo. Lembrando que o Sociedade Paranormal é de todo mundo. Esse podcast é para você que está aí. Então nos ajude muito a crescer, gente. Porque quanto mais vocês nos ajudar, mais convidados, mais assuntos incríveis como esse vai estar aqui. E a gente se encontra na semana que vem com mais um Sociedade Paranormal e mais um convidado para desmitificar os tabus da nossa sociedade. Então um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, Arthur! Tchau, pessoal, boa noite!